Muito boa noite, você de engenharia civil. Estamos aqui para ver fazer um vídeo sobre correlação linear. Estamos à aula 15, né, do curso de engenharia civil. E esse é um tema que faz parte da ementa. Será trabalhado agora. Então, a correlação linear, né, é um estudo do grau de associação entre variáveis. Na correlação, interessa observar se as duas ou mais variáveis são independentes ou variam juntos. Tem exemplos aí, ó. Por exemplo, tamanho do braço ou tamanho da perna de uma população de mamíferos, né, duas relações. Conteúdo de colesterol no sangue e peso de pessoas que manifestam a mesma idade e sexo. Estatura dos pais e estatura dos filhos. Renda e consumo, preço e demanda, produção e fertilizante, né? Então sempre analisando duas variáveis aí, né? Aqui também tem outra definição utilizada em pesquisas frequentes, né? Procura verificar se existe relação entre as duas demandas. Quem faz isso quem precisa analisar gráficos aí utiliza uma correlação para tomar decisões, né? Aqui também cita outras variáveis que podem variar, né? Depender uma da outra. Por exemplo, ó, consumo versus renda, altura versus peso, né? Peso, idade. O termo correlação significa relação entre dois sentidos, né? Co mais relação é usado na estatística para designar a força que mantém unidos dois conjuntos de valores. A verificação de existência e do grau de relação entre as variáveis é o objeto do estudo da correlação. Elas podem ser de três formas. Ó. Simples, quando estuda o grau de relação entre duas variáveis sendo dependente. Essa é a que nós vamos estudar. Essas outras duas existem, mas nós não vamos ver agora. A múltipla, quando estuda o grau de relação simultânea entre a variável dependente e duas ou mais variáveis independentes. E a correlação parcial. No caso, é uma relação múltipla, quando se estuda a relação pura entre duas variáveis, depois de eliminar estatisticamente a influência de outras variáveis independentes. Ela pode variar aqui, ó, né? Na análise do diagrama de dispersão, ela pode variar de menos 1 até 1, né? Esse é o grau de variação. Lembra lá da nossa aula passada de distribuição padronizada? Nós tínhamos uma coisa parecida com isso também, né? Tinha uma variação lá. Sendo, ó, eu não vou ler todos, eu prefiro descrever com imagens, né? Mas, ó, vocês lêem aqui até o E, vocês vão ver isso aqui, ó. Ó, a correlação varia de menos 1 até 1. O que significa isso? Aqui está falando, ó, quando ela for menos 1, é uma relação forte. Ou também, quando ela for 1, também é uma relação forte, né? O que significa? Imagine que você tem um cruzamento de dados, né? Aqui, ó, que é isso que a gente estuda. Valores de x e y, né? Então, nós estamos aqui. Imagine que você tem valores aqui, cruzamentos, né? Ó. E esses pontos aqui que eu fiz são cruzamentos de valores de x com valores de y. Quanto mais alinhado tiver esses pontos, esse cruzamento, mais próximo de 1 ou de menos 1 será, né? Imagine uma linha, né? Uma linha. Correlação linear significa isso, que os pontos estão agrupados ali em torno de uma linha, né? Estão bem alinhados, né? Quando estiver próximo de 1 ou menos 1 essa relação. Quando estiver próximo de 0, significa que os pontos estão desalinhados, né? Não estão num arranjo. E aí fica bagunçado. Assim significa que a correlação é nula.
E quanto mais próximo de zero vai ficando, mais bagunçado vai ficando. No zero mesmo não vai ficar com nenhuma relação, né? Se for 0,01, aí vai estar bagunçado, mas ainda está aqui próximo de uma relação. Quanto mais próximo do 1 ou do menos 1, vai estar mais alinhado aqui, ó. A diferença de estar mais próximo do menos 1 ou do 1 significa que, imagina crescente ou decrescente, né? Se for mais próximo do 1, é uma relação crescente. Se for mais próximo do menos 1, é uma relação decrescente, né? Ó, vai ficar desse formato, né? Os pontos vai estar em volta de uma relação decrescente para cá, e se for para cá, uma relação crescente. Agora, o que relação que é essa? Que número que é esse, né? Então nós temos uma fórmula. Olha só, aqui, ó. Essa é a fórmula relacionando os x com y, né? Então aqui a fórmula é um pouco grande, um pouco assustadora, só que a aplicação dela não é tanto assim. Então aqui nós temos, ó, um n, né? Um número aí que eu vou te explicar já já o que significa, multiplicado pela somatória do xy, né? Menos a somatória de x vezes a somatória de y, aqui, ó, não é x, é y, consertando, y, né? N de novo, só que aqui embaixo é na raiz, multiplica somatória de x ao quadrado, menos somatória de x ao quadrado, né? Então quer dizer que você vai fazer a somatória antes de elevar, e aqui já é a somatória do x ao quadrado. E aqui também, mesma coisa, só referente ao y. Agora, quem é cada um desses? É aqui, ó. O exercício vai vir dessa forma. Primeiro, eu deixei 3 vídeos que é muito interessante vocês assistir, né? Que explica melhor aí num quadro, né? Que é mais interessante, a exposição. Aqui, ó. O exercício: encontre os valores dos coeficientes de correlação linear de Pearson. Nessa correlação linear de Pearson, dos seguintes valores. Aí ele te dá os valores de x e y e você tem que falar o valor da correlação e descobrir se esse r, x, y está mais próximo de menos 1 ou mais próximo de 1 ou mais próximo do nulo aqui de 0, que significa que é uma amostra que não tem correlação linear, né? Então você vai resolver aqui, ó. Primeiro, pega o x eleva ao quadrado, né? X elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16, né? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 25. E aqui embaixo você faz a somatória, né? Eu vou até deixar esses valores sem ser em negrito, para ver aqui as respostas. A somatória da coluna aqui, ó. 2 mais 1, 3, menos 1, 2 de novo, com 1, 5, com 3, 5. Né? Depois aqui, ó, do y. 4 com 2, 6. 6 menos 3 dá 3, com 5, 8. Somatória aqui, 4 com mais 1, 5, com mais 1, 6, com mais 9, 15, né? 16 com 4, 20, 20 com 25, 45, com 9, 54. E eu esqueci de fazer ali o x vezes y. Ó, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 3, dá 3. 3 vezes 5, 15. Né? Pronto. Aí agora eu somo esse também, ó. 8 mais 2, 10. 10 mais 15 dá 25, com 3 dá 28. 28. 28. Deixa eu tirar aqui. Vamos resolver isso? Então esses são os valores que eu vou usar. Tá vendo que é tudo somatório?
os somatórios estão aqui, né? Eu vou repetir a fórmula aqui e ir substituindo os valores. Por exemplo, quem é n? N é o número de elementos que eu tinha. Eu tinha 1, 2, 3, 4 elementos. Então n é 4. Então n é 4. 4. Somatório de x, y. X vezes y é essa coluna aqui, ó. E o somatório é 28. Então aqui eu vou ter 28. 28. Depois, somatório de x, ó, 5. Somatório de x é 5. Depois, somatório de y, 8. Vou colocar aqui. Pronto, em cima está pronto. Agora embaixo, ó, raiz de n. O n eu falei que é 4, porque foram dados 4 números, né? Somatório do x ao quadrado. Ó, o x ao quadrado aqui. Ó, o somatório dele aqui, ó, 15. Opa. 15. Então é 4 vezes 15. Menos somatório de x e ao quadrado. Então aqui o somatório de x é 5. Então 5, né? Somatório de x é 5 ao quadrado. N de novo é 4. Somatório de y ao quadrado é lá. Y ao quadrado está aqui. Somatório dele, ó, 54. Substituindo aqui. 54. E somatório de y ao quadrado. O somatório de y é 8. Então é 8 ao quadrado. 8 ao quadrado. Pronto, né? Agora é só eu fazer a conta e chegar no resultado. A ideia é que vocês coloquem isso tudo aí na calculadora de uma vez, né? Que aí vai dar um resultado já. A minha conta aqui deu rxy igual a 0,08. 0,08. Olha só, 0,08 é um valor fraco, né? Ó, lembra? Quanto mais próximo do zero, mais fraco. Então 0,08 vai estar bem por aqui, ó. Significa que a minha amostra ali, ó, ela não está numa relação que obedece uma reta, né? Ela está meio espalhada assim, ó. Imagina, meio crescente, só que espalhado, né? Como eu sei que é assim, desse sentido? Porque ela está do zero para a parte positiva. Se ela tivesse da zero para a parte negativa, ela seria ao contrário, assim, ó, nesse sentido aqui, ó, né? Então, se é positiva, ela obedece esse sentido crescente aqui, né? Então, é assim que faz a conta. Viu como é que não é complicado? Só voltando, primeiro passo, preencher a tabela, né? Preencheu a tabela com os valores de somatório e depois vai substituindo os somatórios aqui, né? Beleza. Aqui eu deixei 3 exercícios que é para vocês fazerem após o entendimento aqui, né? Se precisar, vocês voltam ali, conferem e preencham a tabela e façam o exercício. Aplique na fórmula, né? Aqui eu coloquei mais valores que é para vocês ficarem mais espertos, né? Aqui tem outro exercício. 4 exercícios, na verdade. Esse é o 4. Beleza, então. Muito obrigado e até a próxima.